Numa noite sombria de outubro de 2009, Miyako Hiroka, uma estudante de 19 anos, encerrava seu turno na sorveteria do shopping. Ao sair, ela se viu diante de uma escolha fatídica. Hamada City, sua cidade natal na costa japonesa, era um paraíso de praias e montanhas, mas Miyako ansiava por algo mais. Um programa de intercâmbio na Rússia a aguardava no próximo ano, e ela trabalhava duro para custear esta aventura. Ao deixar o shopping, a escuridão a envolveu. Duas rotas se apresentavam para o caminho de sua casa. Uma decisão aparentemente simples, mas que poderia mudar tudo. Miyako hesitou. Seu coração acelerou. Qual caminho ela escolheria? O familiar ou o desconhecido? Naquela noite, sua decisão selaria seu destino de maneiras que ela jamais poderia imaginar. Eu sou o Eduardo Levi e seja bem-vindo ao Como Aspiração. A opção mais rápida era o ônibus, mas custava dinheiro. Miyako, economizando para a Rússia, avaliou. A alternativa gratuita era, no entanto, assustadora. Uma caminhada de 1 quilômetro pela floresta sombria, digna de um filme de terror. Antes, sua colega a acompanhava, mas agora Miyako estava só. Diante do dilema, ela pensou: no próximo ano, tudo valerá a pena. A Rússia será incrível. Afinal, o que pode dar errado? São apenas alguns minutos na floresta. Logo estarei segura em casa. Miyako, então, adentrou a floresta. No dia seguinte, após as 16 horas, o dono da sorveteria estava furioso. Miyako não aparecera para seu turno e ele se via preso no balcão fazendo o trabalho dela. Às 17 horas, sem sinal de Miyako, o dono da sorveteria passou de irritado a preocupado. Tentou ligar, mas sem sucesso. Recorreu ao arquivo, encontrou o número da mãe dela e ligou. A conversa com a mãe de Miyako revelou o pior. Em pânico, ela disse que a filha não dera notícias desde a noite anterior. Logo após, a polícia foi acionada. Hamada City, um refúgio pacato, foi completamente abalada. A polícia iniciou uma investigação intensa, ansiosa para resolver o caso rapidamente. As câmeras de segurança mostraram Miyako saindo do trabalho às 21h16. Mas, depois disso, o vazio. Nenhum rastro. Nenhuma pista. O desaparecimento ganhou destaque rapidamente. Afinal, como poderia uma jovem sumir sem deixar vestígios em uma cidade tão segura? O mistério de Miyako era apenas o começo de uma história que mergulharia Hamada City em um pesadelo inesperado. A notícia se espalhou por Hamada, deixando os moradores em alerta. A faculdade de Miyako impôs um toque de recolher para proteger os alunos. Apesar dos esforços da polícia, o paradeiro de Miyako permanecia um mistério. A cidade estava imensa em uma atmosfera sombria. Em 6 de novembro, 11 dias após o desaparecimento, um caçador de cogumelos fez uma descoberta macabra. Na encosta de uma montanha, a 15 milhas da sorveteria, ele avistou o que parecia ser um cogumelo escuro sob as folhas caídas. Ao tentar colhê-lo, o homem fez uma descoberta horripilante. Em pânico, correu montanha abaixo, buscando o sinal no celular para chamar a polícia. Quando finalmente conseguiu, gritou desesperadamente: encontrei uma cabeça humana. A polícia confirmou o terrível achado. Era a cabeça decepada de Miyako, escondida sob as folhas. O pesadelo de Hamada City estava apenas começando. O rosto de Miyako estava irreconhecível, coberto de hematomas. O caçador de cogumelos, em seu engano torpe, confundiu a cabeça com um grande fungo. A polícia de Hamada City redirecionou a busca para a área montanhosa, transformando a operação de resgate em uma missão de recuperação. Nos dias seguintes,
partes do corpo de Miyako foram encontradas espalhadas pela região. A análise inicial sugeria que ela fora estrangulada, queimada e desmembrada. Porém, as evidências sobre o assassino eram escassas. Miyako não tinha inimigos conhecidos. Todos a descreviam como agradável e gentil. A degradação do corpo dificultou a coleta de provas forenses. Sem pistas concretas, a polícia recorreu a psicólogos para traçar um perfil do criminoso. A teoria mais plausível apontava para um crime aleatório, possivelmente cometido por um homem entre 20 e 40 anos. O caso esfriava rapidamente, mas o interesse público só aumentava. A sombra do mistério pairava sobre Hamada City, alimentando medos e especulações. O caso de Miyako, inicialmente uma notícia local, explodiu em escala nacional. Hamada City, antes pacata, tornou-se o epicentro de uma frenética cobertura midiática. Jornalistas invadiram a cidade, filmando a sorveteria, a delegacia, o dormitório de Miyako, sua escola e a casa de seus pais. A busca por informações era incessante. Apesar da intensa cobertura, um evento bizarro elevou o caso a um novo patamar de incredulidade. Após a descoberta dos restos mortais, um repórter decidiu filmar a entrada sombria da floresta onde Miyako desapareceu. O que parecia uma reportagem rotineira se transformou em algo extraordinário. O repórter, de costas para a floresta, narrava os fatos conhecidos, inconsciente do que a câmera captava. Para a equipe local, tudo parecia normal. Concluíram o trabalho e partiram, sem suspeitar que haviam registrado algo que mudaria completamente o rumo das investigações. A transmissão ao vivo revelou algo perturbador. Enquanto o repórter falava, uma voz feminina, não pertencente à equipe, foi ouvida pelos espectadores. "Isso é muito doloroso, porque só eu?", disse a voz desencarnada. O caso de Miyako tornou-se uma sensação internacional. Muitos acreditavam que a voz era o fantasma de Miyako, comunicando-se com o mundo dos vivos. Apesar da atenção, o caso permaneceu sem solução por anos. Apenas 7 anos depois, durante uma revisão de rotina, um policial descobriu uma evidência negligenciada: o arquivo de Yoshiharu Yano, um criminoso sexual condenado de 33 anos. Yano havia cumprido pena por assaltar 3 mulheres em Tóquio, a 700 quilômetros de Hamada, onde Miyako foi morta. Esta descoberta lançou uma sombra sinistra sobre o caso, sugerindo que o assassino de Miyako poderia ter um histórico criminoso mais extenso do que se imaginava inicialmente. A revelação prometia reacender a investigação, trazendo esperança de justiça para Miyako. A distância entre Tóquio e Hamada City inicialmente afastou os suspeitos de Yoshiharu. Contudo, a revisão policial revelou que ele havia se mudado para Hamada City logo após a sua libertação. Na noite do assassinato, câmeras de segurança capturaram o carro de Yoshiharu próximo à floresta onde os restos de Miyako foram encontrados. Uma busca em sua residência revelou uma câmera digital com 40 fotos horripilantes, incluindo imagens de Miyako, confirmando seu envolvimento direto no crime. Mas a descoberta do assassino não foi o fim. O mais chocante estava por vir, relacionado aos eventos logo após o assassinato e a misteriosa voz feminina ouvida na reportagem. 7 anos antes, coincidindo com a descoberta da cabeça de Miyako e a transmissão da voz, motoristas ao norte de Hamada City relataram um incidente perturbador. Um Toyota Corolla branco, com 2 pessoas dentro, repetidamente colidia contra o guardrail da estrada. Os ocupantes pareciam não ter controle sobre o veículo, deixando testemunhas perplexas. O trânsito parou em ambos os lados. E, sem explicação, o carro explodiu em chamas, com os ocupantes ainda vivos, que morreram aterrorizados. Na época, parecia um estranho suicídio-homicídio, sem conexão com o caso Miyako. Mas 7 anos depois, a descoberta chocante: o motorista era
Yoshiharu, o assassino, e a passageira era sua mãe. O incidente ganhou um novo significado. Testemunhas relataram que o carro parecia possuído, incontrolável. Isso, combinado com a voz feminina na TV, levou a especulações sombrias. Muitos acreditavam que o fantasma de Miyako havia tomado o controle do carro, buscando vingança, não só contra Yoshiharu, mas também contra sua família. A tragédia assumiu contornos sobrenaturais, mergulhando o caso em um mistério ainda mais profundo e perturbador. E aí, pirados, o que vocês acharam da história de hoje? Eu já vi alguns casos onde a influência fantasmagórica ou espiritual acabou resolvendo o mistério. Vocês acreditam nisso? Deixa aí nos comentários qual é a sua teoria para essa história de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like para fortalecer nosso canal. Se você não se inscreveu, faça isso, pois toda semana subimos conteúdos sobre o sinistro, o misterioso e o estranho. Eu agradeço terem ficado comigo até aqui. Eu sou Eduardo Levi e valeu, um abraço.